Oi, pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a importância da pesquisa, a importância do estudo, a importância de você desenvolver um método de pesquisa e um método de estudo para você conhecer determinado assunto. Para você conhecer determinado assunto, você tem que elaborar uma pesquisa, no mínimo uma pesquisa com uma metodologia. É importante a gente ter um conhecimento e se especializar nessa área de conhecimento que a gente se define como linha de pensamento. Por exemplo, se você gosta da filosofia, você escolhe dentro da filosofia uma área específica que você tenha aptidão ou tenha uma certa é, preferência, né? E você vá a fundo nessa pesquisa, né? Se aproximando do ponto de origem dessa linha de pensamento. Por exemplo, se você tem uma certa afinidade por filosofia, você vai escolher filosofia antiga ou filosofia moderna. Filosofia moderna ou filosofia pós-moderna. Se você escolher a filosofia antiga, você vai preferir os pré-socráticos ou de Aristóteles para frente ou até a escolástica, né? E aí você se especializa numa corrente filosófica. Se você for pesquisar sobre a saúde, você tem que também se especializar nessa linha de temas que a saúde delimita. Você se interessa pela saúde coletiva, você se interessa pela saúde reprodutiva, você se interessa pela área da política. Se você se interessa pela política, você tem que se especializar na questão da política científica ou da política de campo, né? O interessante é que a gente estabeleça um ordenamento na linha de pensamento que a gente vai desenvolver. Por quê? Porque ficar só com o superficial não nos aproxima da ciência. A ciência tende a se especializar e buscar o conhecimento é importante não para aquisição de riqueza. Ninguém vai ficar rico porque estudou ou porque pesquisou. Você pode até ganhar alguma coisa na área financeira, mas ficar rico no Brasil, por exemplo, só é rico quem herdou herança, né? As famílias ricas no Brasil são herdeiras. A maioria são gente que herdou de herança e se você for verificar lá no passado, essas famílias tinham fazendas de escravos, né? Praticavam a agricultura com plantação de café ou plantação de cana ou especulavam na pecuária, mas a maioria dessas famílias que geraram fortuna no Brasil geraram a partir de mão de obra escrava, né? Muita gente veio de Portugal para o Brasil para desenvolver pecuária e agricultura, porque aqui você poderia comprar escravos, né? E só poderia comprar escravos porque existia uma lei que permitia isso. Quando a lei passou a não permitir mais a compra de escravos, em 1888, as pessoas não puderam mais comprar escravos.
Porque se a lei permitisse, hoje, com certeza você pode acreditar que teríamos pessoas comprando escravos. Né? Hoje a lei permite explorar o trabalho. Né? Se você se deixa explorar, é problema seu. Né? O capitalista ele pode explorar o trabalho. Está na lei. Isso é garantido pela lei comercial. Né? Se você se deixa explorar, é outra coisa. Agora, se você se organiza em sindicatos, em associações e busca garantia de melhor salário, de condições de trabalho, de direitos trabalhistas, isso não é dado de presente, não. Ninguém dá isso de brinde, não. Isso é fruto de luta sindical, de luta organizativa e é fruto de muita briga, muita revolta mesmo. Porque se depender do capitalista, ele paga o menor salário possível. Né? Se ele pudesse te escravizar, ele com certeza te escravizaria. Como ele não pode, então o objetivo do capitalista hoje é garantir que ele pague o menos possível. Né? E isso é problema dele. Agora, se deixar escravizar, se deixar explorar, é problema seu. Né? Então, assim, como é que você não vai se deixar explorar? Conhecendo a sua área de trabalho, né? Pesquisando, sabendo, tendo conhecimento. Né? E o conhecimento não é só conhecimento acadêmico, científico, é o conhecimento prático também. Tem muita gente que se deixa explorar por conveniência, né? Por política. Né? Hoje, praticamente, no serviço público não existe mais aquela porta de entrada com garantia de salário digno e de trabalho digno, que era o concurso público. Hoje os políticos inventaram, os gestores políticos inventaram uma artimanha que não é concurso público, eles chamam de simulado, né? um processo simulado, e o conhecimento não é mais medido. O que é medido e mais valorizado nesse processo seletivo que substituiu o concurso público é uma entrevista no final. Né? Você tem lá a somatória da sua documentação, dos seus certificados, dos seus títulos. Né? Tem peso, tem uma prova, uma redação, mas o que tem mais peso no final é uma entrevista que a equipe e a mesa julgadora vai fazer. Nessa entrevista passa quem? Passa os apadrinhados. Né? E aí os apadrinhados se sujeitam a esse processo de exploração, porque eles não têm mais o direito, porque são apadrinhados, eles não têm mais o direito de brigar por menos horas de trabalho, né, por mais descanso, por salários melhores, por condições melhores de trabalho, porque aí não é uma luta, é uma negociação, é uma negociata. E esse processo de negociata, ele empobrece todo o sistema, empobrece toda a cadeia produtiva e todo o sistema administrativo. Por que muita gente hoje critica o serviço público? Porque os servidores públicos se afastaram da luta sindical, se afastaram da luta. Falar de sindicato hoje é um Deus nos acuda, é uma loucura, porque é xingamento. Né? Não, você tem que negociar com o patrão. Negociar o que com o patrão, cara? O patrão quer pagar menos. Né? O patrão é o capitalista. O patrão ele investe o capital dele. Né? E a única coisa que o trabalhador tem não é capital, é a força de trabalho. São as mãos para trabalhar.
né? Então, assim, se você não tem mais o que negociar, se você não tem valorização do conhecimento, valorização de título, se você não tem provas que vai selecionar candidatos, você não tem mais o que negociar, né? Se você não tem mais o que negociar, o patrão paga o quanto que ele quer. Porque lá atrás tem um monte de gente com currículo na mão esperando a vaga, né? A demanda é que faz o valor do trabalho, né? Hoje o que a gente percebe é uma precarização de todos os níveis de trabalho, de mão de obra. Por quê? Porque as pessoas não querem mais se especializar, as pessoas não querem mais fazer pesquisa, as pessoas não querem mais adquirir conhecimento, porque o conhecimento não tem mais valor, né? Não tem mais valor por quê? Porque está em todos os lugares, né? Você faz uma pergunta para o Google responde e você acredita que aquilo é a resposta correta, porque você não tem mais o conhecimento. Você não sabe mais o que é o correto e o que não é o correto. Você não vai pesquisar mais, né? E se você não pesquisa mais, se você não conhece mais, também você não tem mais valor, não tem mais valorização do seu trabalho. O seu trabalho está precarizado e tem uma fila de gente precarizada atrás para ocupar a vaga que, se você sair, vai ter outro no seu lugar imediatamente. Então, assim, a precarização de todo o conhecimento levou a uma precarização de toda a sociedade. Nós estamos caminhando para um embrutecimento total da sociedade. As pessoas não querem mais estudar, não querem mais pesquisar, não querem mais conhecer. E quem tem algum tipo de conhecimento é ridicularizado e voltou a valer aquela máxima. Não sei, não quero saber e não gosto de quem sabe, né? Então, o conselho que eu quero dar para vocês agora, hoje, é estudem, busquem, pesquisem na área do seu interesse. Não tem problema de você pesquisar o que você tem interesse. Mas você tem que ter o conhecimento para que você não caia em armadilhas de espertinhos que te oferecem remédios milagrosos, por exemplo, em vidrinhos coloridos e que vão tirar a dor da tua coluna, você tomando 7 semanas, 30 potes, né? O cara vai te vender 30 potes de um remédio a $200 cada pote e tem 70 comprimidos dentro do pote. Se você tomar os 70 comprimidos em 3 meses, você não vai ter mais dor, né? Se você tiver o conhecimento do funcionamento do seu sistema orgânico, se você conhecer a sua enfermidade, se você conhecer a sua doença, se você souber como o seu organismo funciona, você não cai nessas conversas fiadas, né? De comprar 200 caixas de N-acetilcistelina, porque a N-acetilcistelina limpa o seu fígado e te promete um intestino perfeito, funcionando, que é uma maravilha. Toma água. A maioria dos nossos problemas vem da falta de água, vem da falta de líquido, e da falta de descanso, e da má alimentação, e do estresse. Então, pesquisa lá. O estresse, o consumo de líquidos, né, de alimentos corretos, uma alimentação regrada e exercício físico, isso resolve a maioria dos problemas de saúde das pessoas. Você não precisa comprar 200 tabletes de vitaminas, de complexos vitamínicos, com 70 vitaminas, né? Você vai jogar o seu dinheiro fora.
E jogar dinheiro fora é jogar trabalho fora, né? Porque o trabalho está precarizado, o trabalho já não vale mais nada, né? E o dinheiro está cada vez mais difícil de você. Não é ganhar, ninguém ganha dinheiro, né? As famílias ricas são ricas, mas não trabalharam para serem ricas. Elas ganharam dinheiro porque tiveram gente trabalhando para elas. No passado, como escravos, e agora, no presente, como trabalhadores explorados, né? Muitas casas de famílias ricas são mantidas organizadas por senhoras que saem da periferia trabalhar nesses bairros de família rica, deixando a sua própria família sem assistência. Muitas mães vão trabalhar em casas de família, nesses bairros ricos, com cercados de arame farpado, com policiamento e câmeras de vigilância, e deixam seus filhos na periferia aos cuidados de uma parente, de uma amiga, que cuida de 3, 4, 5 crianças, né? Muitos pais não conhecem os filhos que têm. Eles mal conseguem, com o trabalho, alimentar esses filhos, porque eles levantam cedo, tomam um ônibus para tomar outro ônibus, para pegar outro ônibus, para pegar um metrô, para pegar um outro trem, para poder pegar um outro ônibus, para poder chegar no trabalho. Trabalha o dia todo, se alimenta mal, se estressa, se esgota, né? Para no final do mês ter um salário que, olha, uma mixaria que mal dá para sustentar a família. E aí chega em casa cansado, esgotado, os filhos já estão dormindo, os filhos acordam cedo, vão para a escola, o pai já levantou, já foi para o trabalho, e no final de semana, os pais estão naquele desespero de não saber o que fazer com o tempo livre, porque o único tempo livre é no domingo, e o domingo é desesperador, né? Porque as crianças estão correndo para lá e para cá, o cachorro está latindo, a mulher quer limpar a casa porque ela só tem o domingo para limpar a casa, e o homem quer assistir televisão, ver o jogo, assar uma carne, tomar uma cerveja daquelas amarelinha cheia de etanol, né, que vai um dia matar ele, e a vida se torna um desespero, né? Então, assim, as populações que estão vivendo nas periferias são as populações que deveriam estar vivendo no campo, produzindo agricultura familiar. Essas famílias não estão no campo, estão vivendo precariamente, desgraçadamente, nos grandes centros, nas periferias, para que o campo seja ocupado pela indústria da soja, indústria do algodão, indústria do agronegócio, para vender commodities para o exterior. Não fica nada desse dinheiro aqui. Nem o fazendeiro que tem a plantação de soja, de milho, de algodão, fica com dinheiro. No final do exercício, no final da colheita, se você colocar na contabilidade todas as despesas, o proprietário da terra, que não é proprietário da terra, aquela terra ele tem um papel, né? Aquela terra tinha dono antes dele chegar lá. Alguém deu essa terra para ele, ou vendeu, e passou um papel, e esse papel tem um carimbinho que tem valor. Esse papel é só um papel. E aí o Estado garante essa propriedade privada porque é um meio de produção. E esse meio de produção, ele não é socializado. Esse meio de produção serve, na verdade, para produzir riqueza que vai para as grandes corporações, para Johnson Johnson, para Bayer, para Dow Elanco, para essas grandes empresas que escravizam o mundo. Essas empresas escravizam o mundo. Volkswagen, Ford, Chevrolet, essas empresas estão aí há séculos
escravizando o mundo inteiro, enriquecendo meia dúzia de pessoas, né? Aquelas empresas que produzem carros, né? Aqueles carros que valem milhões, né? Os trabalhadores nunca vão ter um carro daquele, né? E aqueles carros, Ferrari, por exemplo, essas Ferraris, Lamborghinis, né? Isso são empresas que vivem da exploração do trabalho. Essa gente enriquece explorando o suor, explorando o sangue, explorando a vida das pessoas. E não deixam nada nas nações, nos países onde elas montam as suas estruturas de produção, de montagem desses veículos e desses produtos. Não deixam nada. Só miséria, pobreza, agressão ao meio ambiente e vão embora e levam todo o capital e nada produzem. Essa gente não trabalha, quem trabalha é o trabalhador, né? Essa gente não sabe amarrar o cadarço do sapato. Elas têm alguém que amarra o cadarço do sapato para elas. Elas não sabem engraxar o sapato, elas não sabem passar a camisa. Essa gente não sabe arrumar o lençol na cama que dormiu. E olhe lá se essa gente sabe fazer a higiene íntima pessoal delas. Eu acho que em muitos casos tem gente que paga para uma outra pessoa fazer a higiene íntima e pessoal delas. Essa gente não sabe trabalhar, essa gente não produz, essa gente, essa burguesia, essa classe proprietária, ela é sugadora, ela é exploradora, ela nada produz. Quem produz é o trabalhador, quem produz é o trabalho. E quem produz e trabalha é explorado a ponto de não ter o básico para se alimentar com dignidade, para viver com dignidade, para ter um convívio social e um convívio cultural e produtivo com a sua família, né? E aí vem esse discurso, a família, vamos defender a família. Essa gente da classe proprietária, da classe burguesa, essa gente rica, não defende família. Família para eles é quadrilha. Família para eles é um meio de conseguir mais algo. Família, quem valoriza é o trabalhador. São as pessoas simples que vivem na periferia. Essas pessoas valorizam família, porque família para eles é toda a comunidade. As crianças são cuidadas por todos, os idosos são cuidados por todos, os doentes são cuidados por todos. Os trabalhadores, o povo pobre da periferia, valoriza a família. Essa classe burguesa, proprietária, parasita, que nada produz, esse povo não valoriza a família, não. E outra, não respeita Deus, não. Esse povo não sabe nem o que é Deus. Deus, para eles, é o dinheiro. O dinheiro é Deus. Entendeu? Esse povo não tem uma filosofia ética de vida. Essa gente, o objetivo delas, o objetivo dessa classe proprietária burguesa é só explorar, para juntar mais. Entendeu? O objetivo deles é ter para ter mais, não é ser. O importante é ser, e essa gente esmaga e não valoriza quem é alguma coisa, quem quer ser alguma coisa. Se você quer ser alguma coisa, você não vai ser valorizado por essa classe proprietária, por essa classe burguesa que explora, né? Se você quer ser especialista na sua área de trabalho, na sua área de conhecimento, você tem que ser por si mesmo, por seu esforço,
por seu esforço pessoal. Você tem que buscar o conhecimento unicamente pelo seu esforço pessoal. Porque se você espera que essa classe burguesa, que essa classe proprietária vai valorizar o seu conhecimento, você está muito enganado. Essa classe proprietária e essa classe burguesa, eles valorizam algum conhecimento que esteja a serviço dela. Essa classe proprietária, essa classe burguesa que suga, que nada produz, que parasita inclusive quem está na academia estudando e pesquisando. Hoje, a maioria das pesquisas que são elaboradas nas universidades são compradas por essas empresas, são pagas por essas empresas. A academia hoje está capturada por essas grandes corporações. As pesquisas que estão sendo elaboradas hoje na academia são as pesquisas que interessam ao agronegócio, à agroindústria, aos industriais, aos lançadores de foguete, a essas grandes corporações, Starlink, que instalam antenas e que vendem celulares e veículos com celulares dentro, já acoplados com inteligência artificial. Então, assim, se você quer ser explorado, é uma coisa. Se você não pode não ser explorado, é outra coisa. Agora, se você pode não ser explorado, aí é problema do explorador. Porque se deixar ser explorado, aí já é uma outra questão. Ok? Ficamos por aqui hoje. E olha, Haka Shamalaya, e mantenham os portais abertos.